nas subseções. Henrique Tibúrcio, o Manuel Antônio da Costa, do setor Bueno, diz que é estudante de Direito, quer saber quais as propostas que o senhor tem para os estagiários, para valorizar o jovem advogado, para impulsionar o primeiro emprego para o advogado. É possível falar tudo isso de uma vez só, doutor? É possível. Então... nós temos ações já realizadas, mas temos muitos projetos também para o jovem advogado. Primeiro, nós vamos fazer a OAB se aproximar mais ainda da faculdade, até para que nós participemos da formação desse acadêmico, até para que ele escolha a advocacia como profissão, não é? Nós temos muito interesse nisso. Também criaremos a comissão dentro da OAB que vai cuidar dos assuntos dos acadêmicos, já também com essa vertente de trazê-los para a advocacia. Mas há ainda muitos projetos, por exemplo, de inserção do advogado, o programa Meu Primeiro Escritório, o programa Escritório Corporativo, além do que nós já temos, como os escritórios compartilhados, os cursos de formação e, sobretudo, de impulsionamento de carreira, de marketing, inclusive pessoal, para que o advogado possa desenvolver a sua atividade em início de carreira, porque nós sabemos que a inserção no mercado de trabalho é cada vez mais difícil. Então esse jovem precisa ser acompanhado e a ordem vai colocar essa estrutura para auxiliá-lo a chegar ao mercado de trabalho. Fazendo a aproximação das duas pontas dos escritórios de advocacia, formarem parcerias com os jovens advogados, não é? Em muitas causas que esses escritórios possam confiar esses jovens advogados para que eles possam acompanhar e assim começar a criar sua clientela. Inclusive, temos um grande projeto que é o Escritório Corporativo, que é uma parceria com o poder público para que ele, naqueles locais, como no TRT e nos juizados especiais, em que se pode dispensar o advogado, a parte pode entrar com uma reclamação sem a presença do advogado, que esses órgãos indiquem esses advogados, não é? Porque a parte passa a ter uma melhor assistência e esse jovem advogado passa a ter, inclusive, como já ir formando a sua clientela e já ganhando para isso, não é? Sua opinião sobre o exame de ordem, qual é, doutor? Minha opinião sobre o exame de ordem é que o exame de ordem é efetivamente necessário, é uma garantia, uma segurança para a população, para a sociedade, saber que só vai chegar no mercado de trabalho, só vai se apresentar como profissional aquele que tem uma habilitação mínima para isso, não é? Isso é um compromisso que nós temos com a sociedade que não pode acabar. Inclusive outras profissões, como a medicina, por exemplo, já tem projetos de lei no Congresso Nacional para instituir o seu próprio exame. Porque com a proliferação de faculdades, a facilidade com que se adentra uma faculdade hoje a um curso de direito, também acabou aumentando muito a quantidade de pessoas que saem sem o menor preparo para exercer a profissão. E a advocacia é uma profissão muito importante. Ela dá um respaldo à sociedade muito grande e tem essa responsabilidade muito grande. Ela lida com a liberdade, com o patrimônio das pessoas, não é? E tem cada porcaria com o nome de faculdade vendendo diploma para pai de filhos malandros que não querem estudar, de bacharel de direito, que aquele diploma não vai servir para nada, mas é muita. E eu até faço um apelo ao doutor Henrique, se a chapa dele for eleita, para que a ordem também tenha essa preocupação com esse tipo de situação, porque é vergonhosa essa situação de alguns cursos de direito no estado de Goiás, mas aqui é uma opinião do apresentador, não é do senhor. Mas você tem razão. Mas é um negócio assim de indignar. Bom, o Wesley do setor Castelo Branco, né, simpático à sua candidatura, está perguntando sobre as provas da OAB, se o senhor tem alguma novidade sobre reivindicação dos alunos. E aqui eu já vou emendar uma delas. A Lilian Meire Silva do Centro quer saber se o senhor é a favor de que o candidato que passe na primeira fase da prova da OAB não repita essa primeira fase, passa a fazer só a segunda fase, que é uma das reivindicações a que se refere o Wesley. Isso inclusive há um projeto de lei no Congresso Nacional, que o senador Marconi Perillo é o relator, e ele havia até sugerido essa modificação no exame de ordem, para que quem for aprovado na primeira fase possa fazer a segunda fase a qualquer tempo. Eu sou a favor de que no próximo exame possa ser dispensado de fazer novamente a primeira fase, mas só para o próximo exame, não indefinidamente. Porque veja só, você uma vez só, né? Uma vez, aprovado na primeira fase, reprovado na segunda, que ele possa, no próximo exame, fazer só a segunda fase. Não passando novamente, aí não, ele tem que fazer as duas fases de novo. Isso eu sou a favor,
porque muitas vezes é por uma questão de nervosismo, uma questão de estresse do candidato, ele não passa na segunda fase, tendo passado na primeira. Então, ou vice-versa, não é? Ele não passa na primeira fase e não passa na segunda. Então, aqueles que forem aprovados na primeira e não aprovados na segunda, poderem fazer mais uma vez a prova. Pois é, aí o Divino Ataídes, que é de Nerópolis, está dizendo, pedindo para o senhor falar um pouco sobre a participação do advogado do interior na sua chapa. Ele também disse aqui que não votou da última vez, mas que vai comparecer para votar dessa vez, pretende inclusive manifestar o voto ao senhor, e queria que o senhor falasse sobre essa questão. Muito obrigado, Divino, pelo apoio, pelo respeito que nós conseguimos transmitir a você da nossa chapa. A participação do interior na nossa chapa é muito grande. Nós temos hoje mais de 40% dos integrantes da chapa no conselho, oriundos do interior, das cidades do interior. Temos todo o estado de Goiás representado regionalmente na nossa chapa. Do norte, o sudoeste, o sul do estado, enfim, todas as regiões, o Vale do São Patrício ali, aqui, a região de Iguaçu também, nós temos representando a nossa chapa. Representantes dessas regiões na nossa chapa. Por quê? Porque eles trazem as demandas das localidades para o conselho, para serem avaliadas as reivindicações que esses advogados dessas cidades têm. Então nós nos preocupamos muito com isso e temos muitos representantes na nossa chapa. Pois é, e o Fernando José de Campos Belos, né, aqui com a TV Brasil Central, ligou para dizer que observou atentamente o debate feito aqui com todos os candidatos e que foi muito bom porque ele decidiu por votar nessa eleição, achando que um dos candidatos merece realmente o voto dele, ele vai participar do pleito. Então, muito obrigado, tá, Fernando? A gente queria mesmo cumprir esse papel, que bom que você foi capaz de perceber, né? E espero que outros advogados também tenham percebido. O Jurandir de Goiânia está perguntando se a eleição é apenas para os advogados. Sim, Jurandir, só os advogados votam na eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, só aqueles que têm a carteirinha. A população não participa, a não ser assim manifestando, como a gente está fazendo aqui, abrindo para a população a proposta de cada um dos candidatos, para que vocês possam entender também, a coletividade possa entender a importância dessa entidade. Doutor Henrique, o senhor ainda tem 1 minuto, eu vou deixar o senhor à vontade para conversar com o advogado, e já agradeço também a participação do senhor no Jornal Brasil Central. Eu que agradeço, Kleber, a você, advogado e advogada do Estado de Goiás. É importante a participação nesse pleito do dia 19, que vocês avaliem as chapas, as propostas, aqueles que têm história, uma história de seriedade, de responsabilidade na condução da nossa instituição. Lembrando que muito já se construiu pela Advocacia de Goiás, mas é preciso construir cada vez mais, porque, como disse, a advocacia é dinâmica, ela se abre num leque de novas vertentes, novas oportunidades de trabalho. É preciso, então, que vocês reflitam e votem em quem pode fazer esse trabalho à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. E participem votando na eleição na chapa 2, chapa OAB Forte no dia 19, mas continuem participando, sobretudo da administração da Ordem. A Ordem precisa muito de todos os advogados que ela representa. Muito boa tarde, doutor Henrique. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. O trabalho que vocês fazem é muito importante exatamente para que se possa transformar isso no pleito mais democrático possível, todos sendo ouvidos, todos podendo conversar com os advogados.